É, hora do Monal. No fim, ele sabia que tinha que se tornar adulto o mais rápido possível. Pensando em seu plano para poder crescer, Han continuou ouvindo a conversa das duas do outro lado da porta. A sacerdotisa precisava de algumas ervas a mais, para não ficar sem ingredientes para o dia seguinte, fazendo Cilia se oferecer para ir buscar as ervas para ela. Olhando para a sacerdotisa, Han decide se aproximar de Sula, pensando em como se ele comer aquela energia espiritual ele poderá crescer mais rápido. Quando Cilia sai para pegar as ervas, Sula se senta de novo no sofá, pensando em como ela não precisava ter feito isso. Então, Han sobe no sofá em frente, deixando Sula preocupada com sua presença. Mas Han acaba usando seu charme na garota, que imediatamente passa a ficar encantada com a criatura. Enquanto se aproxima, ela pensa em como ele é fofo, e estende a mão para lhe acariciar, pensando em como só será dessa vez. Mas antes que Han possa conseguir, Cilia aparece chamando seu nome, fazendo ele olhar ela. A capitã olha de cima para a sacerdotisa, a observando enquanto ela segurava a cabeça com as mãos, sentindo dor. Ela se perguntava o que ela estava sentindo, com a capitã dizendo como parecia que ela estava com dor de cabeça e sofrendo. Mas sacerdotisa questionou como poderia estar com dor de cabeça, já que ainda não lembrava de ter olhado para a criatura. A capitã disse que estava tudo bem, que ela deveria voltar e descansar. Enquanto a capitã se despedia da sacerdotisa, havia um olhar triste em seu rosto, e ao perceber isso, a criatura de muitas caudas ficou intrigada. Ele pensou em como a capitã era uma alma bondosa, e como nunca tinha tido uma resposta tão fria antes. Enquanto pensava nisso, a capitã chamou Han e disse a ele que se ferisse uma pessoa inocente, ela teria que matá-lo, e o único jeito de impedi-la de fazer isso, Han teria que matá-la. Ela disse a ele que Sula, a sacerdotisa, veio apenas verificar a sua condição. A criatura sabia e entendia tudo, afinal ele não era um monstro comum. Mesmo assim, ele atacou sem motivo, e agora não era como quando ele estava doente e faminto, aquilo era matar por matar. Então, ela perguntou por que ele queria que o relacionamento deles fosse assim. Ouvindo isso, Han pulou do móvel e logo foi aos pés da capitã. A capitã perguntou se ele estava pensando bem sobre si mesmo, o olhando com tristeza. Então, a capitã se comoveu e no fim cedeu. Ela pegou Han em seus braços e disse para ele não fazer aquilo novamente. Agora, eles se abraçaram, e nesse momento, Han percebeu que nunca poderia ferir um ser humano inocente, e era isso que Cilia queria. Depois vemos a capitã de volta para casa e chamando por Han, se perguntando onde ele estava. De repente, ele apareceu. A capitã queria que eles se apressassem para brincar juntos. Agora, a capitã estava na cama com os pés para cima enquanto tinha um brinquedo em sua mão e brincava com Han. Han pulava aqui e ali no quarto, tentando pegar o brinquedo. Era verdade que o corpo da criatura era mais parecido com o de um cachorro, mas o cérebro é mais com o de um gato. Depois do incidente de tentar comer Sula, estranhamente, a relação deles se tornou ainda mais próxima. A capitã disse que hoje eles teriam um grande peixe para comer. Ele não estava ouvindo, então a capitã chamou por ele de novo. A capitã colocou uma gaiola com um grande frango na frente de Han, mas ele não se mostrou interessado. A capitã perguntou a Han o que ela deveria fazer se ele se recusasse a comer estando na sua idade de crescimento. Ela pediu para ele se apressar e comer, quando de repente, o frango pulou para fora da gaiola com muita energia. Mas Han permaneceu indiferente, e o frango bagunçou tudo no quarto. Ela perguntou quem disse a ele que ele podia recusar sua refeição, e era a capitã contra a criatura de muitas caudas agora. De repente o frango pula na cabeça da capitã, arrancando seu cabelo e a machucando, ainda cheio de energia. Isso fez a criatura rir. Ela olhou para ele, e não gostou que Han estivesse rindo enquanto ela se machucava tentando capturá-lo vivo para ele. Alguém estava sendo muito exigente. Sentado ali em completo silêncio, a capitã disse a ele que não podia desistir. Se ele continuasse se comportando assim, ela não traria mais comida. Decidida, ela não daria nada a Han até que ele se desculpasse. De volta ao palácio, Sula e a capitã caminhavam juntas, com as duas compartilhando suas preocupações. A capitã disse à sacerdotisa Sula que Han já estava com fome há 3 dias. Ela não sabia se era algum grande problema com o corpo dele. Mas dando a ela um pouco de segurança, a sacerdotisa disse para ela não se preocupar, já que nenhuma criatura de muitas caudas morreria de fome tão rápido. Mas a criatura de muitas caudas já parecia abatida, e ele nunca tinha feito isso antes. Ela se perguntou por que ele fez isso de repente, achando que talvez estivesse deprimido. Ele estava sempre em casa, mas deveria estar na floresta. A capitã concordou que isso era um ponto a ser observado, já que o espaço atual poderia não ser suficiente. Então, ela teria que estender os limites para fora da casa. Mas respondendo a isso, a sacerdotisa Sula disse que precisaria de bastante poder sagrado, e perguntou à capitã se isso era fácil. Mas a mulher disse que não seria um problema.
Usar muito poder sagrado poderia piorar sua dor, mas deixar as coisas como estavam era muito pior, o que a sacerdotisa não concordou. Então, a capitã perguntou à sacerdotisa se ela queria lhe perguntar algo, mas depois de uma pausa silenciosa, a sacerdotisa disse que não tinha nada que ela queria perguntar. Depois de muito trabalho duro, estava feito. Em seguida ela chamou por Han, pois tinha algo para dizer a ele, e o encontrou dormindo pacificamente sob a luz do sol em uma almofada. A capitã tentou acordá-lo devagar, e quando abriu os olhos, a capitã perguntou se ele ainda estava muito bravo com ela. Com um olhar sonolento, Han fez uma cara de raiva. Ela perguntou a Han se ele queria conversar um pouco com ela agora, notando que seu cabelo estava amassado de dormir, o que era muito fofo de ver. Logo depois ela o pegou, e ele começou a morder a mão dela. A capitã disse que tinha algo a dizer, e pediu para ele olhar para ela. Mas ele não queria olhar para ela, então a capitã perguntou se ele realmente queria ver. Ela pediu para ele cooperar só dessa vez, pois quer compensar. Então vemos que o cenário muda, com Han e a capitã fora da casa. A capitã disse a Han que aquilo não era uma boa refeição para ele. Ela andou pela floresta por um longo tempo, já que queria alimentar a melhor fera durante todos os dias. Mas ela pensou que não sabia como ele se sentia, já que estava preso em casa e tinha que comer a mesma coisa sempre. Então, ela preparou um presente como um pedido de desculpas, e Han ficou imaginando o que era. A capitã pediu para ele olhar à frente se ele gostaria de caçar na floresta, enquanto ela entrava e servia seu chá em uma xícara. Mas de repente, se ouviu um som na porta. Han voltou para dentro, para a capitã, e enquanto ela abria a porta, ele entrou para cuidar de seus próprios assuntos. A capitã perguntou se ele não queria brincar hoje, mas ele não disse nada, e apenas foi dormir de novo. Enquanto isso, a capitã achou que talvez ele apenas quisesse descansar. Alguns dias depois, Cilia se sentou na cadeira lendo um livro. Foi quando Han entrou na sala. A capitã se perguntou o que era, já que ele tinha voltado cedo. Logo eles foram para o jardim, e ela ficou lá fora sob a luz do sol, para dar mais segurança a Han enquanto ele caçava. Ela se perguntou se a humanização tinha algo a ver com trauma na infância, se perguntando o que aconteceu com ele antes de encontrá-lo. Então, ela viu Han se aproximando de longe com algo na boca. Era um esquilo morto. A capitã estava sorrindo, perguntando se ele tinha ido caçar, e notou um brilho em seus olhos. Com isso, ela pensou que não precisava de impaciência, e que a humanização poderia ser feita quando a mente estivesse pronta. Então, agora era apenas uma questão de ser feliz. Ela só queria que Han fosse feliz naquele momento. Quando eles entraram de volta, tudo estava uma bagunça. Os livros estavam no chão, a vela estava quebrada, e o tinteiro estava espalhado. A capitã sentiu uma dor no braço, e se perguntou se era porque eles aumentaram seus limites. Aquela dor era mais suportável que o normal. Seus olhos estavam inchados, e ela pensou que os sinais já estavam graves, ela teria que chamar alguém em breve. Ela repetia para si mesmo que queria viver para ver, tinha que viver para ela e tinha que viver para ver. E ela sabe que também poderia cuidar dele. Na sagrada terra de Guiana, e um sacerdote nota como o cristal do Deus do Sol está perdendo seu poder. O outro homem fala que isso começou ontem, e em breve entrará em colapso. O homem pergunta se o sacerdote quer que ele pergunte ao santo, mas ele parece assustado. O velho diz que ele era a personificação de Solar, e perguntou se ele não tinha visto suas cicatrizes, falando que não deveriam questioná-lo. Mas os monstros que estavam aparecendo, estão fluindo como uma onda de maré. Isso não aconteceu por um dia ou dois, e dessa vez parecia seriamente incomum, com um exército de monstros enfrentando um exército de homens encarregados matá-los. No vasto império de Grinia, tudo começou com o relatório da capitã, a chefe da Ordem dos Cavaleiros Sagrados do Leão de Prata. Um número muito maior de monstros que o normal começou a devastar várias partes do continente. A única pessoa que poderia lidar com os monstros era um sacerdote com poderes sagrados. Como era de se esperar, o Império de Guiana enfrentava uma grande crise. Mas de repente o príncipe Íris aparece, questionando por que estava sendo interrogado, e perguntou a Július como ele ousava difamá-lo. Július disse que ele tinha entendido errado, mas o príncipe Íris não o escutou. Ele disse que ouviu claramente o que ele tinha dito, e ele estava mentindo sobre isso. Mais tarde, ele realmente teria que pagar o preço por isso. Mas o velho confrontou o príncipe Íris, dizendo que não era o que ele estava pensando. Ele era o Papa, e o príncipe lhe perguntou se ele sabia por que a pedra da barreira estava embaçada. Para o príncipe, os chamados guardiões sagrados são culpados por tudo isso que lhe acontecia. Eles não tinham respeito pelo príncipe Íris, que pergunta exaltado como entre todos os 5 nenhum único deles era leal ao príncipe, nem mesmo um. Július tentou dizer a ele que estava enganado, mas o príncipe não acreditava que fosse um mal-entendido. Ele perguntou por que eles primeiro relataram ao Papa que a Pedra da Barreira estava naquele estado, falando que deveriam ter relatado primeiro ao príncipe.
Eles se desculparam com o príncipe Íris por seu comportamento, e pediram para ouvi-lo. O príncipe Íris continuou pedindo aos outros guardas blindados para levar o guardião sagrado, Július, para longe dele, mas os soldados não o ouviram. Ele ficou muito irritado com isso, e gritou com eles, perguntando por que não estavam se movendo e ousavam ignorar sua ordem. O Papa disse ao príncipe Íris que o problema da Pedra da Barreira era prioridade naquele momento. Ele assegurou que resolveria esse problema, e que não era algo que dependesse do poder dos santos, sendo isso uma novidade. Agora, o príncipe Íris estava muito irritado, e lhes pediu que não se ofendesse com suas palavras. O Papa ficou em silêncio e não soube o que dizer. Os soldados então levaram Július embora, pedindo desculpas ao capitão. Mas Július disse que estava tudo bem, pois estavam apenas seguindo o comando. Então vemos a Santa Divina, e a deusa solar era a evidência do amor pelo continente e pela humanidade, a quem ela observava. A encarnação do altruísmo, amor, justiça e punição, nascida abraçando todas essas virtudes, foi vista pelos olhos de Solaris, e já que ele tinha uma marca em seu corpo, ninguém tinha dúvida sobre isso. Mas era óbvio que o homem não era nenhum santo. O velho estava perambulando pelo lugar, quando de repente, um homem com uma capa apareceu atrás do Papa. O Papa perguntou se era Atalanto, o que ele respondeu que era. O Papa pediu que ele entrasse em contato com os guardiões dos santos secretamente, lhe avisando para nunca ser pego, perguntando se ele tinha entendido o comando. Os guardiões não seguiriam aquele homem, então ele chamaria para responderem a ele. O Papa disse que não importa quão grande alguém pudesse ser, até uma mera criatura precisava da proteção de Deus. Muitos países do continente ocidental, incluindo o Império de Grinia, também ofereciam sacrifícios em Guiana, em última análise graças à presença de santos. Acontece que, o santo era o pilar do continente ocidental, e a destruição e sobrevivência de todos dependiam deles. O velho está preocupado, e sabe que precisavam encontrar o verdadeiro santo o mais rápido possível. Enquanto a capitã perambulava pelos arbustos e grandes árvores, ela se perguntava o que estava acontecendo. Havia gritos de um menino que chorava por sua mãe, perguntando onde ela estava, enquanto 2 soldados observavam esse menino chorando. Foi relatado à capitã que um cavaleiro viu um monstro que escapou do posto de comércio se disfarçando como uma criança humana. Mas a capitã perguntou por que eles não estavam matando. O menino implorou por misericórdia, pedindo para não ser morto com lágrimas nos olhos. Ao mesmo tempo, os soldados estavam muito perturbados vendo esse jovem menino chorar pela sua vida para ser salvo. A capitã se aproximou do menino e sacou sua espada, fazendo o menino implorar por misericórdia de novo. Os soldados se agitaram e os pássaros voaram para longe. Vemos que a capitã cortou a garganta dele, e havia sangue por toda parte, mas era roxo. Assim que terminou de matar o jovem menino, ela chamou por Eric, e ele respondeu. Ela disse para ele se livrar dos corpos do monstro, junto com seus membros, e o sangue ainda parecia pedir ajuda à sua mãe. Já era noite, e Han estava dentro, tentando dormir. Foi quando a capitã entrou no quarto, e perguntou se ele acordou por causa dela o acariciando. Ela disse a Han que apenas tentou entrar silenciosamente, e pediu desculpas por seu comportamento enquanto acariciava a criatura de muitas caudas. O único pensamento que ela tinha era como não conseguia acreditar que podia sentir tanta paz de espírito apenas voltando para casa. Ela se perguntava se isso era pelo poder da criatura de muitas caudas de encantar as pessoas com sua fofura. Ela pensou que aquilo estava escrito um pouco diferente no livro, onde uma criatura seduzia as pessoas com sua beleza, enquanto consumia a energia delas. Era muito fofo, mas isso não fazia sentido algum. Ela perguntou se ele estava bem, e pediu para ele se juntar a ela. Mas ele a ignorou, e parecia estar chateado com ela. Isso deixou a capitã nervosa, e ela continuou a perguntar se o motivo era que ela tinha chegado tarde, pedindo desculpas de novo. Ela começou a se afastar, se sentindo muito deprimida. Aqueles dias estavam estranhamente muito ocupados, enquanto seu braço doía e a dor das cicatrizes era enorme. Então ela se aproximou de Han e perguntou se ele queria um lanche. Ela não achava que lanches normais aliviariam sua raiva, já que ela não tinha conseguido brincar muito com ele. Então, ela foi para a cozinha buscar o lanche favorito de Han. Vendo isso, Han se aproximou da capitã aos seus pés de maneira muito carinhosa. Isso fez ela se perguntar se ele já tinha perdido o temperamento. O lanche de hoje era carne seca de peru. Ela o apresentou a ele em um prato, e Han ficou muito animado ao começar a comer. A capitã queria fazer uma pergunta a Han. Então, ela continuou e perguntou a Han se sua humanização não era possível. Ele ouviu atentamente, enquanto ela continuava a dizer que o livro falava que ele poderia se tornar humano depois dos 10 anos de idade, e ele já tinha 19 anos. Pela reação de Han, ela se perguntava se tinha lhe contado algo assustador. Ela estava apenas perguntando porque pensou que poderia ter algo errado com sua saúde.
Então, ela termina dizendo que se ele estivesse com dor, poderia lhe falar. Cillian nota como estava tarde, então ela decidiu colocá-lo para dormir, e lhe desejou boa noite. Enquanto estava em seu escritório, um homem entrou de repente gritando pela capitã. Era Eric, que estava ofegante por ar e tentando informar a capitã que ele tinha chegado. Ela não conseguia entender de quem ele estava falando, e pediu a Eric para se acalmar. Mas o cavaleiro disse a ela que o guardião estava lá. Ouvindo isso, a capitã ficou muito silenciosa, e se perguntou por que o guardião veio aqui. Eric estava muito frustrado, e disse a ela que também não sabia o motivo. Ela perguntou a Eric se tinha mais alguma coisa que o guardião lhe disse, fazendo ele responder que o guardião disse que falaria diretamente com seu líder, então ele não falou nada a ele. O guardião deixou Guiana, onde estava o santo. Não teria necessidade de vir todo o caminho até Grinia. Então, ela entendeu e decidiu ir. Ela ordenou que Eric fizesse os membros esperarem no salão de treinamento, que logo entendeu o comando. Enquanto ela saía pela porta, era a quarta estrela que recebeu a missão secreta do Solar, o Guardião Maice. Eles se sentaram um na frente do outro, enquanto a capitã perguntava ao guardião o motivo de sua visita. Eles decidiram sentar e conversar. Primeiramente, o guardião pediu desculpas por vir de repente, mas disse a ela que era porque a situação do outro lado não estava boa. A capitã se perguntava o que ele estava falando. O motivo de sua vinda hoje era para uma missão secreta, e ele ofereceu uma caixa à capitã primeiro, perguntando se ela a reconhecia. Quando ela abriu, era uma pena de fênix. O guardião disse a ela que aquele era um item usado na busca por um santo. A partir de agora, a capitã teria que usá-lo fora da garagem. Ela concordou, mesmo sabendo que estava ocupada com monstros, essa questão tinha que ser corrigida. A capitã perguntou se eles realmente esperavam encontrar um santo com aquele item, já que um santo já estava em Guiana. O guardião informou que aquela era a vontade do Papa e dos guardiões juntos. Eles precisavam encontrar alguém com uma cicatriz no ombro. Ouvindo isso, os punhos da capitã se fecharam. Aparentemente a cicatriz tinha o formato de uma gota de água, fogo ou árvore. Mesmo que o guardião nunca tenha sido ferido, as cicatrizes estavam lá desde o nascimento. Ele disse à capitã que se ela encontrasse alguém assim, deveria verificar seu poder secreto, pois não tinha ninguém que não queimasse com a pena de fênix. Ela se perguntava sobre essa cicatriz no ombro, segurando o seu próprio braço, onde tinha uma. A capitã se perguntava por que eles estavam confiando isso a ela, e questionou o envio da caixa. Ele explica que a caixa parecia comum, mas estava abençoada. Graças a isso, ela poderia proteger a energia da fênix sem se queimar com suas penas. Ela disse ao guardião que era uma coisa útil, mas as únicas pessoas que podiam tocar um objeto sagrado com a bênção eram aquelas no nível de líder. Ele explica que foi por isso que o guardião veio pedir ajuda à capitã. Houve um silêncio da parte dela, enquanto ela refletia sobre isso. O guardião prosseguiu, dizendo que embora o império fosse grande, havia muito poucas pessoas com poder sagrado, então não seria uma missão muito difícil. Ele estava nervoso sobre o que a capitã diria, já que as únicas pessoas que podiam tocar um objeto sagrado com a bênção eram aqueles no nível de líder. Ele explica que ela deveria verificar se a pessoa poderia segurar a caixa contendo a pena primeiro. Depois eles deveriam usar a pena, mas alguém que tocasse as penas da fênix teria seu corpo inteiro queimado e morreria. Se não fosse o santo, alguém sem o nível de líder não seria possível segurar a caixa. O guardião disse à capitã que ela teria que guardar segredo, pois era uma missão secreta, e ninguém mais poderia saber disso além das pessoas no nível de líder. Então, ele esperava boas notícias, e começava a sair da sala, cumprindo seu dever de informar a capitã e pedir ajuda. A capitã foi para seu escritório, onde tinha papéis na mesa. Ela pensa no número crescente de monstros, e em como Grinia estava cada vez mais anormal. Por causa disso, ela não conseguia nem escapar das áreas de Garrison e dos confrontos, ainda mais realizar missões secretas. Ela ainda estava muito ocupada enquanto começava a trabalhar de novo nos preparativos da manada de lobisomens. Ela voltou para dentro da floresta e perguntou a Eric qual era a situação lá. Eric informou a capitã que a alcateia de lobisomens já tinha expandido seu território, até a fronteira perto do Fon. A capitã disse a Eric que se o território continuasse a crescer, seria apenas uma questão de tempo até a área próxima se tornar um caos. Eric concordou e acrescentou que parecia que uma subjugação era inevitável. A capitã olhava ao redor, enquanto Eric estava focado nos papéis. A capitã notou que tinha algo na grama, fazendo Eric perguntar o que era. Era um grupo de lobisomens. Eric pediu à capitã para ordenar o ataque, mas ela pediu silêncio, notando que algo estava errado. Ela se perguntou por que os lobisomens queriam matar seus próprios filhotes, já que um filhote estava cercado por outros lobisomens. Então, ela decidiu intervir pessoalmente. Ao tentar sacar sua espada, a mulher concluiu que estava sentindo algo semelhante ao que Han sentiu.
Nesse momento, ela pulou no meio da alcateia de lobisomens com sua espada, atacando e matando todos eles, salvando o pequeno filhote. Os lobisomens eram altamente agressivos, e eles sabiam que matavam humanos, mas o pequeno não os atacou quando os viu. Aquele era um filhote muito assustado. Não era só isso, ela não conseguia sentir a energia única do monstro que feria humanos. Então, Eric perguntou à capitã o que ela queria que ele fizesse naquele momento. A capitã disse que o pequeno lobisomem não havia ferido humanos, e deveria viver. De repente, o lobisomem se transformou em um menino, pedindo à capitã para ser sua irmã e levá-lo com ela. Eric ficou chocado com isso, dizendo que aquilo era apenas um disfarce de humano, perguntando como um monstro ousava se aproximar do comandante-geral. Mas a capitã pediu a Eric para parar. Enquanto houvesse um motivo, todos os seres vivos estariam em uma encruzilhada. Ela perguntou a Eric se ele estava disposto a seguir o caminho da corrupção, ou se escolheria um caminho diferente. O menino disse à capitã para criá-lo, pois ele era um grande lobo, e seria mais forte que sua irmã no futuro. Ele informou à capitã que os adultos lobisomens maldosos mataram sua mãe, a chamando de desgraça para os lobisomens. Mas sua mãe também lhe disse que tinha pessoas fortes e gentis, e ele era um bom lobisomem, pedindo para que ela confiasse nele, pois se ela criasse Via, ele a protegeria com prazer. Ele ofereceu um bom acordo, e havia apenas silêncio enquanto eles caminhavam. Não tinha roupas para ele naquele momento, então a capitã o cobriu com seu próprio manto. Ela se perguntava se o menino escolheria um caminho diferente. Eles decidiram levar o pequeno com eles, já que ele não era um monstro. Não havia outra maneira, e já havia um precedente para criar monstros no reino sagrado para enviá-los de volta, então não seria um grande problema. Mas isso foi feito para um dragão poderoso e raro, enquanto esse era um pequeno lobisomem. Mas a capitã informou a Eric que o dragão e o lobisomem eram o mesmo, já que ambos tinham um motivo. Ela perguntou a Eric se isso já não era tudo o que bastava. Eric não sabia o que dizer, então a capitã perguntou se era apenas porque o lobisomem não era um ser raro, perguntando se ele não escolheria um caminho diferente. Então, ela o tranquilizou para não se preocupar com sua segurança. Eles voltaram para casa, e o menino lobisomem ficou impressionado com sua casa ao ser recebido. Han se aproximou da capitã, curioso depois dela ter voltado. A capitã queria apresentar Han a um novo amigo, e disse que ele tinha chegado na hora certa. Ela pediu para ele dizer olá a Via, pois ele viveria com eles a partir de agora. Ela informou que Via era um tipo de monstro lobisomem humano, então, ele era como Han. Mas Han ficou curioso de como a capitã chamava o lobo do mesmo jeito que ele. O lobisomem perguntou a Han se eles achavam que poderiam ser bons amigos, mas Han odiava completamente a ideia. Quando Via entrou no quarto, Han ficou irritado e os dois começaram a brigar, mordendo um ao outro. Cilia corre para separar os dois, os fazendo morder a capitã. A mulher ficou irritada, e disse a Han que ele não poderia atacá-la daquela maneira, e perguntou onde ele tinha aprendido um comportamento tão ruim. Ela explica que Via era um jovem lobisomem sem ter para onde ir, e ele não podia atacar daquela maneira sem ouvir sua história. Então a capitã se vira para Via, falando que ele também não podia reagir assim, atacando como se fosse matar um membro importante da família, avisando que ele não podia matá-lo. Então, o menino lobisomem resistiu, mencionando como os lobisomens eram inteligentes e violentos, então ele podia não conseguir se controlar. A capitã perguntou ao jovem se ele tinha aprendido autocontrole com sua mãe. Ouvindo isso, o jovem disse à capitã que tinha aprendido autocontrole com sua mãe desde cedo. Para não se tornar um monstro tolo, ela disse a ele que eles precisavam aprender autocontrole para não perderem a sanidade. Ouvindo isso, ela se sentou na frente do jovem, e enquanto lhe dava roupas, disse que a mãe do menino era uma grande mulher, o que o menino concordou, dizendo que sua mãe era melhor. A capitã começou a informar ao menino que seu treinamento ainda não havia terminado, e para manter sua sanidade, ele deveria treinar mais ainda. Cilia passou a fazer perguntas sobre Via, como quantos anos ele tinha. Via explica que os lobisomens se tornam adultos aos 5 anos, e atualmente ele tinha 4, sendo o último ano o período que acontece todo o crescimento de um lobisomem, explicando que em apenas um ano ele crescerá muito. Cilia nota como ele se tornará adulto no mesmo período que Han, e pede que ele chame Han de irmão mais velho, já que ele tem 19 anos. Via fica surpreso que a raposa tenha tantos anos, notando como ele é velho, apesar de ainda ser menor que ele. Com isso os dias passam, e Cilia se vê acordando com os dois animais em sua cama. Han parecia feliz por estar com o lobisomem agora, e começou a agir de maneira mais fofa, o que a capitã logo notou. De repente ela sente uma presença, mandando Han e Vio se esconderem na floresta. Ela pede para ele se mostrar, e vemos que era a guardiã. Ela se pergunta o que ela está fazendo ali, enquanto a guardiã pede para eles conversarem em particular. Dentro da casa, Cilia pensa em como Han e Via estão por perto, quando de repente vê os dois pela janela.
Para evitar que a guardiã os veja, ela decide preparar um chá, mas a mulher diz que está bem. Eles passam a conversar sobre a missão, e Cilia informa que está tentando rastrear o poder divino de órfãos. A guardiã decide deixá-la prosseguir depois de ouvir seu plano, e nota como em 9 meses ela precisará mudar de localização por conta de seu trabalho. Pensando nisso, a mulher sugere que Cilia vá para uma casa no Império, onde ela poderá se concentrar na sua missão de achar a Santa. Antes que Cilia responda, a mulher não se sente bem, e decide se levantar para buscar um pouco de água. A mulher sente uma dor de cabeça forte, e Cilia chamou pela guardiã, que tinha caído no chão e se machucado, preocupada que pudesse ter se ferido. Havia pedaços de vidro quebrado no chão ao redor deles. A guardiã chamou pelo nome de Cilia. Ela realmente tinha se machucado e seus óculos estavam quebrados em pedaços, mas ela continuou perguntando se ela estava bem. Cilia também estava no chão e se perguntava sobre o que ela estava falando. De repente, a criatura de muitas caudas se aproximou. Cilia olhou para Han, com os olhos da criatura de muitas caudas dourados e mágicos ao mesmo tempo. Cilia estava nervosa, e a guardiã responde que um yokai do continente oriental. O Cilia não disse nada em resposta a isso, então a guardiã pediu para ela se levantar do chão. A criatura de muitas caudas era um animal de estimação muito possessivo, e mostrou sua raiva pulando sobre a mulher e mordendo seu antebraço com força. Agora, suas garras estavam para fora, com muita raiva em seus olhos. Cilia pediu a Han para parar, puxando a criatura de muitas caudas para longe da guardiã. Mas a criatura de muitas caudas não parou, e descontou toda a sua raiva na guardiã. Depois que tudo se acalmou, eles sentaram no sofá enquanto a mulher perguntava a Cilia por que ela estava criando um monstro em vez de matá-lo. Ela tinha colocado um curativo no braço que tinha sido mordido pela criatura. Mesmo que assumissem que o lobisomem era uma pequena criatura que não fazia mal às pessoas, seria óbvio supor que a criatura de muitas caudas era diferente do resto. A jovem, ouvindo tudo com muita atenção, diz à guardiã que a criatura foi encontrada durante uma operação de extermínio em larga escala no continente oriental. Quando ela viu Han pela primeira vez, sentiu que não era uma criatura comum. Ao contemplar o descarte de Han, ela coincidentemente encontrou divindade do continente oriental. Mas a guardiã interrompeu ali, perguntando a Cilia se ela tinha sentido algum tipo de energia da criatura. Cilia respondeu que tinha sentido uma energia, e era disso que estava falando. Questionando isso, ela perguntou à guardiã se havia um problema. A guardiã disse que não era um problema, mas havia uma sensação estranha desde a primeira vez que conheceu o Cilia. A guardiã pensava consigo mesma como era realmente surpreendente que ela fosse uma cavaleira sagrada que podia sentir o sangue de espíritos misturado com monstros. Cilia estava confusa sobre o que a guardiã estava pensando, enquanto apertava os punhos nervosa. A guardiã estava esfregando a cabeça, pensando que seria interessante ver as reações das pessoas se tornasse público que o comandante da divisão do Espírito Sagrado estava criando monstros do continente oriental. Ela se perguntava como resolver esse problema, ainda perdida em seus próprios pensamentos. Cilia observou que gostava do lobisomem, enquanto a criatura de muitas caudas também era apenas uma criança que não tinha consumido a energia de uma jovem mulher, então, ela decidiu tomar o controle para que não surgissem problemas. A guardiã disse a Cilia para se livrar deles, mas Cilia não queria fazer isso, apertando os punhos em silêncio. Por fim, guardiã se levantou do móvel e lhe desejou boa noite, dizendo que já que lhe havia dado uma tarefa impossível, ela teria que aceitar isso por enquanto. Mas antes de sair, ela avisou a Cilia que não podiam deixar monstros não confiáveis sem supervisão. A guardiã disse a ela que traria uma coleira abençoada, e se ela prometesse colocá-la no pescoço da criatura de muitas caudas e do lobisomem, então ele fecharia os olhos para o que tinha visto. Mais tarde, durante uma missão, Cilia parecia estar derrotada, em cima de um monstro que havia vencido. A sacerdote olhou para ela, perguntando preocupada se ela estava machucada em algum lugar. Ela não parecia ter sangramento, e parecia ter lidado bem com a missão. Cilia sentia sua marca doer, perguntando se era verdade que a maldição era interminável. A sacerdotisa pergunta se era uma doença difícil de se comentar naquele lugar. Eles estavam cercados por um exército de homens com trajes blindados e espadas. Todos os monstros da área pareciam ter sido cuidados, então eles não tinham que se preocupar, e ela pediu ao Cilia para voltar, pois ela ajudaria com a limpeza, deixando Cilia agradecida por isso. Era tarde da noite, e Cilia pulou no cavalo, se preparando para voltar. A sacerdote perguntou a Cilia se ela poderia voltar sozinha, o que o Cilia respondeu que sim, pedindo para ela ficar segura naquela área. A sacerdote disse para não se preocupar com ela, dizendo que estava mais preocupado com o Cilia que com eles. Cilia se perguntava se estava mesmo tudo bem se ela partisse assim. Deixando ela para trás, parecia que ela estava prestes a desmaiar, sabendo que não podia ir ao hospital com uma maldição presa ao seu corpo. Ela tinha que voltar para casa rápido, caso contrário, algo ruim aconteceria.
Ela se lembra das pessoas olhando para ela, a chamando de nojenta enquanto ela tentava manipular o seu fim daquela crise. Vemos ela se sentindo fraca, enquanto alguém pedia por água purificada, pois precisavam lavar a maldição com ela. Eles a jogam em Cília, o que a machuca muito, e lágrimas de dor saem de seus olhos. Era uma noite tempestuosa, e começou a chover muito. Ela se perguntava quanto tempo mais teria que viver assim, e por quanto tempo estaria em dor. Ela estava muito chateada, e a única coisa em que conseguia pensar era no lobisomem, e na criatura de muitas caudas chorando por ela em negação, pedindo a Cília para voltar, como se tivesse uma barreira, e ela tinha que se apressar. Via se perguntava se sua irmã estava morrendo, pedindo para ela não ir. Cília tentou confortá-los, dizendo que eles ficariam bem e que ela entraria logo. Ela só conseguia pensar em querer ficar à vontade naquele momento, enquanto Via estava aterrorizado, pedindo à irmã para tentar algo. Mas ela precisava de ajuda, então, Han veio em seu socorro. Han correu em direção a Cília, que estava prestes a desmaiar, quando de repente ela estava nos braços de um homem musculoso e com unhas longas, que tentou confortá-la e pediu para ela ficar quieta enquanto ele a segurava. Então Via chamou por seu irmão, perguntando se o homem era realmente Han. Ele respondeu que sim, então ele deveria ficar quieto e apenas ir para casa. Uma lareira estava acesa na sala onde o homem deitou a garota. Ele pediu ao menino para ir buscar algumas toalhas secas, e pediu a Cília para abrir os olhos. Ela tentou abri-los, mas não conseguiu. O homem continuou, dizendo que ela tinha que tirar suas roupas. Com suas unhas longas e afiadas, ele cortou suas roupas e a ferida se revelou na frente dele. Ele teve um flashback do cheiro que estava sentindo naquele momento, notando como ele já havia sentido antes, quando ela não deixou Han entrar no quarto enquanto chorava muito e estava machucada. Aquele era o cheiro de sua dor. Ele foi tocar a ferida, mas ela pediu para não tocá-la, pois doía demais, e também estava amaldiçoada. Se ele a tocasse, ele também se machucaria. Mas o homem disse que parecia mais um monstro que uma maldição, enquanto a mulher jazia ali com dor. Ele disse que a trilha estava lhe saboreando, com Cília confusa e se perguntando o que ele queria dizer. Ao mesmo tempo, ela se perguntava quanto tempo mais poderia suportar essa dor. O homem disse que era estranho. Não havia nada de estranho em uma criatura espiritual consumir energia humana, mas ele se perguntou como ela estava consumindo o poder divino. Sua consciência estava desaparecendo, e tudo se tornava um borrão diante de seus olhos. Cília olhou para a lareira enquanto podia. A energia negra em seus ombros estava lhe consumindo a uma velocidade suspeitamente rápida, pensava a criatura de muitas caudas. Se continuasse assim, ela não viveria muito, morrendo muito rapidamente sendo consumida. Ele sabe que não pode removê-la descuidadamente. Essa tarefa era tão arriscada quanto o que ele teria que enfrentar como adulto. Ele se perguntou o que fazer a seguir, pois o próximo passo seria crucial. Então, ele aproximou a boca do rosto dela, e podemos ver algum tipo de energia entre eles. De repente ela abriu os olhos. Era como acordar de um pesadelo. Era muito difícil para ela se mover, já que ainda doía. Seria difícil se mover de repente, disse o homem enquanto trazia a ela comida e água para beber. Ele disse para ela não se mover por um tempo, pois seu corpo provavelmente estava lutando. Ela se perguntava se esse garoto era realmente Han. Agora, ela estava apenas olhando para o homem, então ele perguntou por que ela estava olhando para ele assim. Ela desviou o olhar, tossindo de repente, até dizer que não era nada. Então, ela disse a ele que quando ele era uma criatura, ela só o tinha visto como um filhote, e agora ele tinha crescido muito. Ele disse a ela que essa forma dele também era muito jovem ainda, e talvez só não parecesse assim por causa da luxúria da criatura de muitas caudas. Enquanto tentava beber a água, essa frase a pegou desprevenida, e ela perguntou sobre a luxúria que ele estava falando, já que ele ainda era uma pequena e fofa criatura, apenas um filhote. Ela perguntou onde estava Via, com Han mencionando como ele ficou ao lado dela a noite toda e apenas adormeceu. O jovem perguntou se ela tinha tomado seu remédio, e ela disse para ele não se preocupar, pois tinha tomado por conta própria. O homem também estava coberto de roupas, o que a garota notou, perguntando de onde ele tinha conseguido as roupas. Ele respondeu que Shula havia lhe dado as roupas para usar, e que ela também havia lhe dado um sanduíche para comer. A capitã disse a ele que deveria chamá-la de sacerdotisa Shula. Ele ofereceu a ela o sanduíche, mas ela recusou, dizendo que comeria mais tarde, apesar de ainda assim agradecer. Ela se sentia muito desconfortável na área do estômago. O homem colocou o sanduíche de lado, perguntando se ela estava doente. Ela negou, pedindo para ele não se importar. Ele se perguntou como podia não se importar, já que o que pertencia a ele estava dentro do estômago dela. Hesitantemente, a garota perguntou o que ele queria dizer com isso. O homem disse a ela que ela tinha engolido a conta dele quando ele aproximou a boca dela.
Uma conta de raposa é feita misturando a energia coletada ao longo do tempo com o poder mágico, como uma combinação de seus poderes mágicos. Ouvindo isso, ela continuou perguntando o que aconteceria se ele desse isso a ela, pedindo para ele pegar de volta, bem assustada com o que poderia acontecer a seguir. Provocando a garota, o homem contou o que aconteceria se ele o tirasse. Ele disse a ela que ela morreria, então ela apenas teria que aceitar. Houve um silêncio no lugar, até a garota dizer que ele deveria perguntar antes de fazer essas coisas. Han concordou, comentando que ela não mudava, seja ele uma criatura ou um humano, fazendo ela responder que era porque ele ainda era o mesmo para ela. Ela ainda se sentia muito desconfortável e ele perguntou como estava doendo, pedindo para que ela pudesse explicar. Com uma pausa, ela tentou explicar que era uma sensação em seu estômago. Em seu escritório, ela continua sofrendo enquanto a sacerdote perguntava se a capitã estava bem, perguntando se por acaso ela estava grávida. Eric estava completamente confuso, e ele não sabia o que dizer, enquanto ela se sentia muito desconfortável e doente. Eles se perguntavam o que a sacerdotisa Sula estava dizendo, e se era verdade. A sacerdotisa perguntou à capitã por que ela estava tendo enjoo matinal, com um olhar confuso no rosto. Ela imediatamente pediu à capitã para lhe dar a mão, para que ela pudesse verificar seu pulso imediatamente. A capitã disse à sacerdotisa Sula que não era esse o motivo de seu enjoo matinal. Mas batendo na mesa com as mãos, Sula perguntou o que ela queria dizer, mencionando como algo parecia errado. Não tinha como ela estar grávida, e enquanto a capitã estava fraca, ela perguntou se Raposa tinha feito algo para deixá-la grávida. A capitã se levantou e colocou a mão na boca da sacerdote, para que ele não pudesse falar mais, pensando furiosa em como Sula para ter mais cuidado com o que dizia. Ela esperava que Sir Eric não tivesse notado isso. Mas ele tinha, e se perguntava sobre o que eles estavam falando, até que decidiu apenas sair imediatamente do lugar. A capitã tentou impedi-lo, mas ele não esperou por ninguém. A capitã começou a sentir vergonha, e se sentou em sua cadeira repousando a cabeça em suas mãos. A sacerdotisa também ficou lá, em silêncio, enquanto a capitã pedia para ela ter cuidado no que dizia. A sacerdotisa respondeu que estar grávida era uma coisa boa, já que Deus disse para ser abundante no mundo. Então ela perguntou sobre a criatura, e se ele estava sendo obediente ou se estava mostrando sua verdadeira natureza. A capitã se perguntou sobre a verdadeira natureza que a sacerdotisa estava falando, fazendo a sacerdotisa falar que ele tinha se tornado um homem. A capitã percebeu que a sacerdotisa Sula tinha aparecido quando ela estava prestes a desmaiar, e se lembra de que quando estava na cama com a criatura de muitas caudas, que tinha se transformado em um homem. Ela perguntou de onde ele tinha conseguido suas roupas e a criatura disse que foi a sacerdotisa Sula que lhe deu as roupas para vestir. Ela diz como ele não mudou nada, pensando nele como uma criatura bebê fofa. Então, a sacerdotisa Sula perguntou à capitã se quando ela contou a ele a história de que precisavam se separar depois de virar adulto, ele continuou sendo a mesma criatura obediente. A capitã ficou em silêncio, e a sacerdotisa entendeu a situação, perguntando se ela ainda não tinha contado isso a ele. Ela estava muito surpreso, enquanto a capitã perguntava se deveria contado isso a ele. A sacerdotisa Sula perguntou o que ela iria fazer, perguntando se ela já tinha notado quantos meses se passaram sem ele saber. Ela disse que tudo iria ficar bem, o que a sacerdotisa discorda. A capitã achava que uma vez que ele voltasse para o continente oriental, Han ficaria feliz. A sacerdotisa perguntou se ela realmente achava que isso era verdade, pois embora o lar de Han fosse no continente oriental, ele poderia gostar mais de estar aqui, e mesmo assim, ele deveria ir. A sacerdotisa estava muito irritada, e disse que não tinha dito que ele não poderia ir, mas a capitã deveria pelo menos contar o que estava escondendo dele. Ele estava se apegando à capitã agora, embora ela não tivesse certeza se era apenas um simples apego ou algo mais sério. Se eles olhassem nos olhos dele, era completamente óbvio que ele estava preso ao lado da capitã. Quando ela estava doente, ele ficou ao lado dela cuidadosamente. Ela se perguntava como a capitã iria lidar com ele mais tarde, e prosseguiu dizendo que não tinha como a capitã não ter percebido isso. A capitã não havia tido essa conversa, mas estava certa de que a criança queria voltar para o leste, já que tinha experimentado apenas coisas horríveis no oeste, e agora, ele não estava preso, então eles deveriam libertá-lo. A sacerdotisa concluiu que isso significava que a criatura de muitas caudas iria ouvir sobre isso mais tarde. Ela então perguntou à capitã mais uma coisa, em se a capitã fosse Han, ela gostaria de voltar para o continente oriental, o que a capitã respondeu que o que sua intuição estava lhe dizendo. Depois da conversa, a sacerdotisa desejou boa sorte à capitã. Ela decidiu pegar remédio para dor de estômago para a capitã, e pediu para ela pegá-lo na sala da enfermeira enquanto se afastava. Mais tarde, o sol estava se pondo lá fora enquanto a capitã caminhava, pensando se talvez tivesse cometido um erro. A criatura de muitas caudas era normalmente um grande espírito do continente oriental, então,
Em vez dessa pequena casa, ela queria libertá-lo para a vasta natureza do continente oriental, achando que isso faria feliz. Ela se perguntou se precisava dizer a ele que eles precisavam se despedir em breve. Agora que ela tinha percebido, ela não sabia o que dizer a ele na despedida. Ela viu um baú no chão, se perguntou quem o tinha deixado para trás, e o abriu. Era uma carta, que dizia que não tinha muito tempo, então apenas deixou aquilo com uma carta para trás, já que enquanto treinassem ele não se importaria. Mas sendo um animal espiritual, eles devem informar a sacerdotisa do continente, e ele dirá aos outros guardiões também. Era o colocar abençoado. De volta em sua casa, ela avisa que estava de volta, enquanto se pergunta como deveria convencê-los sobre isso. Ela olhou para eles e perguntou o que tinha acontecido, já que os dois estavam completamente sujos. Ela concluiu que Via devia ser o culpado. Ela pediu a Han para se transformar em forma humana para que ele pudesse ajudá-la. Mas Han fechou os olhos. Ela perguntou se era porque ele tinha se transformado em humano mais cedo, e agora não conseguia fazer isso. Ela entendeu o que ele estava tentando dizer, percebendo que era um grande problema se ele não absorvesse a energia humana. Então, ela apenas beijou os dois com amor. Ela decidiu lavá-los primeiro, e decidiu falar sobre a separação deles apenas quando ficassem mais velhos. Felizmente, todos sairiam, e mesmo que tivessem que se separar do leste para o oeste, ela tinha certeza de que seriam capazes de se dar bem assim mesmo. Ainda no palácio principal, Molde se sentou, enquanto alguém lhe perguntava o que estava errado, já que ela tinha lhe chamado por algo tão trivial. A menina perguntou se ela finalmente tinha perdido a cabeça por cuidar de Iris. Ela perguntou se ela havia ficado surda de tanto ouvir Iris gritar. Molde apenas se sentou lá, bebendo seu chá em silêncio. Ela imagina por que ela tinha chamado uma pessoa tão ocupada, e então, a guardiã perguntou se ela já tinha visto um cavaleiro que pudesse sentir a aura de um espírito. Mas ela perguntou por que ela estava falando essas bobagens. De repente, Molde perguntou sobre a chance de um cavaleiro sentir a aura de um espírito, e como ela achava que eles sentiriam isso. Mas aquela era uma pergunta sem sentido para ela, pois era impossível. Ela começou a dizer que a origem dos espíritos eram os animais. Ela se perguntava como uma pessoa comum poderia sentir o rastro divino, que era bloqueado pela aura de um animal. Para guardiões como eles, era possível porque Solaris tinha dado poderes especiais, mas era demais pedir isso para um cavaleiro. Mas Molde negou, pois havia um cavaleiro que podia sentir a aura dos espíritos, dizendo que tinha visto isso com seus próprios olhos. A garota sentada em frente a ela disse que ela havia perdido a cabeça oficialmente, dizendo que qualquer um que ficasse muito tempo em contato com Iris estava destinado a terminar assim. Mas Molde disse que ela não estava mentindo, pois era realmente verdade, e em Grimia, no continente ocidental. Agora, a garota se perguntava se ela estava mesmo falando sério, o que ela respondeu que ela não apenas reconhecia um espírito comum, mas até reconhecia o sangue espiritual fluindo em um bebê do continente oriental, a aura da criatura de muitas caudas. A garota diz que se fosse pelo menos um goblin, mas nesse caso seria ainda mais difícil de detectar por causa do Yoji. Era isso que Molde estava dizendo, não importa como ela pensasse, era estranho. A garota estava em completo choque e em silêncio, até perguntar se esse cavaleiro que Molde conheceu tinha uma cicatriz em sua garganta. Mas Molde disse que não podia dizer com certeza, mas acha que não tinha. Quando perguntada como ela estava tão certa disso, ela respondeu que era porque o cavaleiro era capitã da Ordem dos Cavaleiros Sagrados, no Império de Grimia. Ela também sabia do plano deles para encontrar o verdadeiro santo. Quando ela mostrou a pena de Fênix, ela não reagiu de maneira alguma. Ela explica que se alguém que não fosse um santo tocasse a pena de Fênix, queimaria, e ela estava ativamente ajudando eles a encontrar o santo. Ao mesmo tempo, se ela fosse a verdadeira santa, não teria motivo para se esconder. De repente, a garota à sua frente se levantou, e Moldes perguntou aonde ela estava indo. A garota respondeu que estava indo para o Império de Grimia para ver o cavaleiro que ela acabou de falar. Ela estava determinada a vê-la pessoalmente, e perguntou se ela tinha algum problema com isso. Mas então um homem apareceu na frente delas, e era o príncipe Iris. Elas se curvaram, e o escudo da proteção e o compasso do caos o saudaram. Ele pergunta se os residentes Lipon e Moldus não eram longe dali, e se perguntou o que as duas estavam fazendo lá. Elas disseram que estavam apenas contando as novidades depois de muito tempo. Mas ele questionou essa afirmação, e disse a elas que a reunião entre guardiões era proibida, o que Molde respondeu que ela ouviu que Lione estava passando por muita coisa recentemente, então quebrou a ordem por preocupação. O príncipe Iris perguntou se aquilo era culpa dele. De repente, houve um silêncio das duas, até que ela disse a ele para puni-la se fosse um crime. Príncipe Iris ficou muito irritado, pegando sua espada na mão, e dizendo às garotas que ela era muito arrogante. Ele ergueu a espada no ar e avançou para atingir Lipon na cabeça, a fazendo sangrar.
Moldes chamou por ela preocupada, mas Príncipe Íris perguntou por que ela estava tão surpresa, já que Lipon era a segunda guardiã e o orgulhoso escudo de proteção do seu reino. Ela era a guardiã que deveria ser a primeira a avançar quando a guerra acontecesse, e a primeira a ser ferida para que sua missão fosse cumprida. Ele pediu a Lipon para levantar a cabeça, pois não importa quão precioso fosse o escudo, ela deveria ser punida por ousar se colocar na frente do príncipe. De repente, uma boa ideia veio ao Príncipe Íris. Ele não permitiria que os cavaleiros que estavam prestes a sair para a guerra usassem armaduras para se protegerem. Ele mencionou como Lipon tentou impedi-lo de punir Moldes, dizendo que parecia que ela estava esperando um palco onde pudesse demonstrar plenamente seu poder, então, ele irá pessoalmente preparar um para ela. Ele pediu a ela para ir para o campo de batalha com os cavaleiros, e se ela não quisesse que eles morressem, teria que pagar todos os ataques de frente. Moldes disse que ele não poderia fazer isso, mas Lipon disse a ela que obedeceria às ordens dele, e se levantou na frente dele. Príncipe Íris disse que era bom vê-la tão obediente, e desejava que todos aprendessem com ela. Mais tarde, o Príncipe Íris perguntou sobre o paradeiro do guardião fugitivo. Moldes disse a ele que ainda não o tinham encontrado. Ele deu a ele uma punição branda de apenas 1 mês de confinamento na masmorra. Eles mostraram misericórdia ao detê-lo na cela por apenas 1 mês. O mesmo que ousou trair o Príncipe Íris enfrentaria o castigo divino. Ele disse a ela para continuar agindo assim, pois estava realmente curioso para ver o que aconteceria, já que não importa o quanto eles lutassem, ele era o mesmo escolhido por seu Deus. Eles finalmente chegaram para interrogar, e as pessoas reunidas lá se perguntavam se aquilo era o continente oriental. A capitã estava deitada no jardim, lendo um livro com a criatura de muitas caudas e o lobisomem em um dia ensolarado. De repente, a atenção deles se voltou para a passagem secreta. A capitã notou que alguém estava entrando pela passagem secreta, e se levantou, pedindo à criatura de muitas caudas para ficar de olho em Via por um tempo, o que ela concordou. Ela se perguntou quem seria, pensando que poderia ser Eric, mas pensa que não haveria motivo para ele entrar pela passagem secreta. De repente, ela encontrou a passagem secreta, e perguntou quem estava lá atrás dos arbustos. Era Lipon, sentada à sua frente. Ela entrou na casa, e Lipon confessou que veio procurá-la, pois tinha algo urgente para dizer. Mas como ela tentou atacá-la, a guardiã ficou muito surpresa. A capitã se desculpou, pois pensou que era outra pessoa tentando passar pela passagem secreta do posto noturno. Ela era a segunda estrela de Solar, Lipon. Ela se perguntou por que guardiãs continuavam tentando invadir seu posto. Mais que isso, ela se perguntou se Lipon estava se sentindo mal em algum lugar. Lipon disse a ela que não estava tentando culpá-la, e apenas queria ir direto ao ponto. Ela disse a ela que Moldes tinha dito que os monstros não apareceriam no Império por um tempo. Lipon afirma que como capitã dos Cavaleiros Sagrados, ela certamente saberia sobre o poder secreto de Moldes. Ela disse a ela que sabia, pois Moldes era a guardiã da bússola do caos. Onde o caos está, ela é a guardiã que conhece esse tipo de direção. Lipon observa como Moldes falou que a situação estaria calma por um tempo. Então, ela perguntou se a cavaleira poderia lhe poupar um pouco do seu tempo, pois estava planejando se recuperar e precisava de um acompanhante. Mas a capitã não podia deixar seu posto vazio. Os monstros, cuja existência leva ao caos poderiam aparecer ali, e mesmo que não houvesse caos, eles ainda poderiam aparecer. Ela diz para ela não ser tão rígida assim, e apenas ir com ela para a fonte termal. Ela disse a ele que designaria outro cavaleiro para ela, mas Lipon fala que gostava mais da capitã Cilia. Mesmo assim, Cilia se desculpou por não poder ir com ela. Ainda tentando convencer a capitã, ela disse que aquele era um lugar realmente popular. Ela tinha feito a reserva há 1 ano, e estava pedindo para ela vir com ela por apenas 1 dia. Mas a capitã ainda negou, dizendo que não podia transferir suas responsabilidades para os vice-capitães. De repente Lipon ficou quieta, e a capitã se perguntou se ela estava irritada, enquanto ela mesma não estava nem um pouco. Lipon pensava em como ela não era uma boneca, mas tudo o que fazia era repetir sua resposta. Então, a capitã chamou seu nome. Lipon se perguntou se ela finalmente tinha concordado em ir com ela, mas logo viu que não era o caso. Ela ia dizer que se era isso que ela tinha vindo fazer, seria melhor para ela voltar agora. Por enquanto, exceto pelos deveres que Molde tinha confiado a ela, Cilia não tinha intenção de deixar seu posto vazio, então ela deveria se apressar e voltar. Mas ela segurou a mão dela e pediu para esperar 1 minuto, pedindo para colocá-la para dormir. Cilia fica confusa, mas Lipon menciona como não queria ficar em nenhum lugar do Império, e além disso, os monstros poderiam aparecer de repente. A capitã falou como ela mesma tinha lhe dito que os monstros não apareceriam em lugar algum. Mas Lipon disse a ela que eles ainda poderiam aparecer sem qualquer caos, como ela mesma disse, então se sentiria segura pensando que poderia dormir lá.
A capitã perguntou se a guardiã Moldes não tinha dito nada a ela sobre viver junto com um lobo e uma criatura espiritual. Mas Lipon apontou como eles ainda eram bebês, então ele achava que seria muito fofo, e estava bem em olhar para bebês fofos. O rosto suplicante dela de alguma forma parecia familiar ao de Han, quando ele fazia suas coisas de criatura. Então, elas entraram na sala, onde estavam a criatura de muitas caudas e o lobisomem. Lipon sentiu sua energia, ficando ainda mais surpresa com a habilidade de Cilia. O espírito da criatura com muitas caudas teria 900 anos de poder concentrado, mas essa criatura, apesar de ter apenas 20 anos despertada, tinha um enorme poder inato. Até mesmo ela tinha que fechar os olhos e mergulhar em si mesma para realmente captar um sentido no estresse oculto dos poderes da criatura. Lipon perguntou a Cilia se o banheiro da casa era espaçoso, com a cavaleira se levantando para acompanhá-la até lá. As duas saíram juntas, e ela perguntou se elas poderiam tomar banho juntos, pois um cavaleiro sagrado frequentemente faz tudo junto, então talvez isso fosse algo bem normal. Cilia resistiu um pouco, e Lipon perguntou por que estava tão nervosa. Ao mesmo tempo, ela pensava em como era difícil para ela confirmar a existência de uma simples cicatriz. Mas a capitã disse que preferia tomar banho sozinha. Lipon perguntou se ela estava envergonhada, e muda de estratégia, mencionando que como esperado o uniforme de um cavaleiro sagrado era diferente de uma pessoa comum. Mas de repente, Han apareceu atrás dela transformado em forma humana. Enquanto olha para ele tentando se explicar, a criatura de muitas caudas lhe pergunta que tipo de coisa ela estava tentando fazer. Por hoje é aqui que terminamos o vídeo. Obrigado por chegar até aqui, e se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo 9 caudas.